Olá, estou aqui de volta para mostrar um outro disco da minha coleção e contar algumas histórias sobre ele. E hoje eu vou mostrar o meu disco da minha coleção, que é o mais raro de todos que eu tenho aqui. E ele não é de nenhuma obra, nenhuma gravação estrangeira, internacional. Ele é nacional, mas mesmo assim ele é muito especial na minha coleção porque é um álbum raríssimo, que muito poucas pessoas têm. Eu acredito que além de mim, se tiver mais umas 4 ou 5 que tenham esse LP, eu acredito que é muito. Ele é raríssimo. Que é esse aqui. Duas obras do Radamés Inátali, compositor brasileiro gaúcho, um célebre compositor que ele se destacou tanto na música clássica quanto na popular. Ele foi tão importante e um dos compositores mais criativos e inteligentes da história da nossa cultura, porque ele conseguiu trafegar como poucos nas duas linguagens, do, entre aspas, erudito, que é uma palavra que se usa muito aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, mas no resto do mundo as pessoas não falam música erudita, elas falam música clássica. Porque erudição significa muito conhecimento. E existe erudição na cultura popular também. Ou seja, existe erudição na música popular. Se você pegar um disco como, por exemplo, o Minas, do Milton Nascimento, que depois vamos fazer um vídeo também sobre esse disco, completa 50 anos. Se você pegar o Construção, do Chico Buarque, são discos que têm erudição. É música popular, mas com erudição, porque tem profundidade artística neles, tem estética, tem poética nas letras. Então, o certo, e eu usava muito esse termo erudito, e agora eu já estou parando, porque eu prefiro falar música clássica, ou música acadêmica, né? Outros falam música de concerto, etc., do que falar erudito. Mas, enfim, voltando. O Radamés, ele foi um mestre, porque ele não fazia distinção das duas linguagens, e ele dominou como ninguém essas duas linguagens aqui no Brasil. Por isso é que ele se destaca tanto, é um nome muito lembrado, né? Acho que talvez depois do Villa-Lobos é um nome, assim, da música de valor, da música instrumental em geral, brasileira, dos mais lembrados. E esse disco aqui tem duas obras dele. O Concerto para Harmônica de Boca, ou seja, gaita e orquestra, e a Brasiliana número 3, é uma espécie de sinfonia. E como que eu fiquei sabendo que esse disco é tão raro assim? Porque eu fui pego de surpresa, eu não sabia que eu tinha um disco tão raro assim. Hoje ele deve estar no valor, com certeza, ele vale mais de R$1.000. E ele está em ótimo estado, o disco, né? O disco está com plástico aqui, e um disco bem antigo, e está em ótimo estado. Eu não sei a época, não está falando aqui o ano certo da gravação, mas eu acredito que seja do final dos anos 50, 59 talvez, ou comecinho dos anos 60, 61, alguma coisa assim. E é daquele selo Festa, foi um selo que
ele teve em voga aqui no Brasil entre os anos 50 e 60, lançando vários LPs de música clássica e música popular de muita qualidade. E eu tenho alguns discos desse selo, outros não estão em tão bom estado assim, de conservação. E, inclusive, eu tenho mais 2 obras do próprio Radamés, que também eles são raras também. É outro disco que também é raro, mas não tanto igual esse. Mas tem 2 obras, uma delas é o concerto de harpa dele, que eu já procurei no Spotify e eu não encontro. Você não encontra essa gravação, nenhuma gravação desse concerto de harpa dele, que é belíssimo. E a outra gravação é um concerto de violino dele, também maravilhoso, mas esse a gente já encontra no Spotify algumas gravações dessa obra. Agora, esse daqui, eu já procurei no Spotify, em vários streamings, até no YouTube, e eu nunca encontrei nenhuma gravação dessa obra, do concerto para gaita e orquestra dele. E aqui nesse disco é algo assim especial, porque quem está tocando a gaita é o Eduardo Nadruz, que era conhecido como Edu da Gaita, um dos maiores gaitistas da história do Brasil. E foi a primeira gravação dele clássica. E sendo regido pelo próprio Radamés. O próprio Radamés está regendo aqui nesse disco. Então isso torna essa gravação mais especial ainda, que acompanha a Orquestra Sinfônica Brasileira. E foi gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E o Radamés Inátalo, a história dele é muito interessante. Ele foi formado em música, em conservatório, como regente, compositor, arranjador. E ele trabalhou durante muito tempo no rádio. E ele ficou muito conhecido trabalhando na extinta Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E na época existia nas rádios, principalmente na Rádio Nacional do Rio, existia uma grande orquestra. E tinham vários cantores da música popular brasileira que se apresentavam ao vivo no auditório da rádio e cantavam ao vivo nos programas de rádio. E o Radamés Inátali, ele regia essa orquestra. Então ele conviveu com os mais diversos cantores, ídolos da música popular dos anos 30, 40 e 50, né? Foi o auge ali. E ele fazia muitos arranjos também. Depois ele começou a fazer arranjos para discos de vários compositores, cantores, artistas da MPB. E ao mesmo tempo ele tinha a sua carreira própria de compositor, com várias obras, concertos dos mais diversos instrumentos, vários tipos de instrumentos solista com orquestra sinfônica, quartetos de cordas, sinfonias e várias obras de música popular, canções maravilhosas, chorinhos e até sambas também, que ele também compunha, serestas, etc. Então ele foi um mestre incontestável, né? A sua importância, né, na história da música brasileira. E aí tem até um caso curioso, que na época ele era universitário, ele era um professor
de música, e ele dava aula em faculdades, em conservatórios. E na época existia um preconceito enorme, existia muito preconceito, muita discriminação com ambientes, lugares que eram considerados de péssima reputação, de baixo nível. E, por exemplo, principalmente boates, bares, e isso atingia também o rádio também. Então existia uma elite ali, burguesa, muito preconceituosa, e aí para ele não ter problemas, não ser demitido do cargo, alguma coisa assim, ele, para poder trabalhar na rádio, depois como arranjador também, trabalhar com vários cantores bem populares na época, ele teve que usar um pseudônimo, que agora eu não me recordo esse nome que ele usava, mas não tinha nada a ver com Radamés Inhata, ele usava um nome lá bem diferente. E aí só as pessoas que tinham intimidade com ele, que trabalhavam com ele na Rádio Nacional e também nas gravadoras na época, né, que ele trabalhava como arranjador, sabia que se tratava dele, que era ele. E o pessoal das universidades, da faculdade, dos conservatórios que ele frequentava como professor de música, não sabiam. E assim ele ia levando. E depois ele já desabafava em várias entrevistas que ele se sentia muito mal com isso, porque ele mesmo, que era o criador, era o compositor, era o músico, ele não tinha preconceito. Ele amava as pessoas em geral, ele respeitava as pessoas da elite, da sociedade de nível social mais alto, e ele adorava estar perto das pessoas mais humildes, do povo, e ele amava tanto a música clássica quanto a música popular, e ele não tinha nenhum tipo de preconceito. Então, ele se sentia mal, ele sofreu, né, um pouco com isso. Aí depois ele falou que as coisas foram melhorando, que foi abrindo mais, que aí depois, a partir ali dos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, ele já não precisava mais usar aquele pseudônimo, e aí todas as suas obras e todos os trabalhos que ele fazia, ele assinava como Radamés Inhatali, a partir dali. Então, algumas histórias curiosas aí, né? Do mundo da música, né? Então, mas voltando a esse disco, a obra, o concerto para gaita e orquestra, ele tem 3 movimentos, né? E aí aqueles característicos, não vou aqui ir para o lado formal, técnico dos termos, que aí que as pessoas que têm um pouquinho de familiaridade com a música sinfônica já sabem, né? Que é o movimento, geralmente sempre começa com o allegro, com o movimento mais animado, depois vem aquele movimento lento, né? A chamada adagio, e depois vem uma espécie de rondó ali no final, também animado. E é o caso aqui desse concerto, e ele é muito divertido, assim, é uma música assim que até uma criança pode apreciar, assim, achar divertido. Eu tenho uma coisa assim de interior, remete a alguma coisa assim, tipo festa junina, negócio de quadrilha. Ele tem muitas nuances de arpejos, assim, de ritmos, de festas nordestinas e festas juninas.
A gente percebe isso. Em algum momento a gente chega a lembrar que ele poderia fazer parte de alguma trilha sonora de algum filme do Mazzaropi. E, aliás, curiosamente, o Radamés já assinou várias trilhas e vários filmes do Mazzaropi. E o Edu da gaita aqui está perfeito. Dá um show. Domina, né, o seu instrumento ali magnificamente. E a outra obra brasiliana número 3 é uma sinfonia que tem aquelas características da estética do Radamés, que é aquela coisa do cancioneiro popular urbano brasileiro da época, né, que ele conviveu ali na juventude, entre os anos 30 e os anos 50. E aí ele começa ali com um allegro ali que tem citações da Prendaminha Gaúcha, né? Tem também lá o folclore da sua terra, né? Do Rio Grande do Sul. E aí o segundo movimento é lindo, é uma modinha, né? E sempre tinha essas coisas de serestas, modinhas, né? Que ele colocava, principalmente nos movimentos lentos, né? Melodias que remetiam a esse estilo, né? Das modinhas, das serestas. E a terceira parte é um scherzo que chama Rojão, tem um subtítulo de Rojão, que tem algumas citações ali que nos remete às rabecas, né, nordestinas, né? Aquele violino popular nordestino. E é muito legal. E o final, aí ele faz uma referência à dança, né, ou luta, né, jogo, né, da capoeira. A dança afro-brasileira. E aí tem toda aquela rítmica, né, afro-brasileira ali, toda aquela ginga. E isso dá um sabor especial bem brasileiro a essa obra. Encerrando de maneira, assim, magnífica, né, majestosa. Né? Mas eu até esqueci de dizer como que eu descobri que esse disco é tão raro. Porque eu era ouvinte de um extinto programa do maestro Júlio Medalha, passava na Cultura FM, que chamava Tema e Variações, passava de manhã, das 11 ao meio-dia. E aí isso até me inspirou, meu ideal em música, tema e variações, né? Você pegar um tema e ficar sempre variando sobre aquele tema. E ele fazia isso, ele pegava um tema e usava várias obras ali relacionadas àquele tema. Por exemplo, teve um dia que ele escolhia lá, falava música argentina. E aí ele colocava obras lá de compositores argentinos. Aí ele colocava, sei lá, as 4 estações portenhas do Piazzolla. Aí ele colocava o concerto de harpa e orquestra do Alberto Ginastera e alguma coisa ali sinfônica do Lalo Schifrin e compositores argentinos. Ou quando era alguma coisa assim como uma vez que ele fez só de concertos para a mão esquerda, só os usos da mão esquerda, aí ele colocou ali 2 concertos, colocou que era do Prokofiev, e colocou aquele icônico concerto para a mão esquerda do Ravel, que é uma das obras que eu mais gosto. Então ele fazia isso. Aí teve uma vez que o tema era obras para gaita. E aí ele colocou, eu me lembro que tem um concerto do Vila Lobos, né, para gaita, e ele colocou mais uma outra obra ali que eu não me lembro, de um outro compositor, já tem anos isso aí, não me lembro qual compositor que era, também brasileiro. E aí no final ele se desculpou, ele falou, me perdoem,
mas ficou faltando o célebre concerto de gaita e orquestra do compositor gaúcho Radamés Inátali. Infelizmente, eu vou ficar devendo, ele falou, porque a gente não tem esse concerto, já tinha internet na época, né, tudo, não tem nem na internet, e a gente não tem, e a gente tem um acervo grande aqui na Rádio Cultura de discos, e por incrível que pareça, não tem nenhuma gravação dessa obra. Aí, inclusive, ele falou, quem tiver uma gravação dessa, um disco com a gravação dessa obra, olha, você tem que guardar muito bem, porque é um tesouro, você tem uma coisa muito rara. Quando ele falou isso, aí eu lembrei que eu tinha esse disco. E na hora, aí eu falei, que coisa, eu não sabia que eu tinha uma preciosidade em casa, um disco tão raro assim. E aí, claro, guardo até hoje com muito carinho, e não vendo, não empresto, não tem valor isso aqui, porque, né, é uma raridade, né? Enquanto eu estiver vivo, ele vai estar aqui comigo. Depois não sei. Mas é um dos tesouros aqui, né? Que eu tenho na minha coleção aqui. Esse disco. E até hoje, né? Até recentemente eu procurei e não encontrei nenhuma gravação com essa obra. E sabe aonde eu comprei esse disco? Impressionante, foi aqui perto da minha casa. Num sebo, ali perto do Lago da Matriz, na Freguesia do Ó. Perto ali do cemitério da Freguesia do Ó. É um sebo muito interessante porque eu já encontrei vários discos ali baratos e discos assim de obras maravilhosas e alguns até raros. E esse é um, e eu não sabia que era tão raro assim, em ótimo estado de conservação. Estava no meio de alguns discos lá de valsas ali, choros. Era talvez algum colecionador que apreciava muito a música brasileira. E veio junto com outro disco que eu paguei baratinho também, e esse aqui foi baratinho também que eu paguei, do Francisco Mione, as valsas de esquina dele, que também fiquei sabendo que é bem raro esse disco. Mas esse daqui é mais raro ainda. Pouquíssimas pessoas têm esse disco. E talvez, as que tem, talvez eu não sei se vai estar com a mesma qualidade impecável dessa cópia aqui que eu tenho. Então é isso. Aí, qualquer dia, a gente tá de volta falando novamente de um outro disco, mais histórias da música.